pessoal, tudo positivo? Eu sou a Ana Karen e hoje teremos um desafio bem peculiar para resolver. Nós iremos fazer comida fluorescente. Sim, queridos, exatamente. Vamos fazer comida que brilha no escuro. Quer dizer, né, comida que brilha sob a luz negra, pois nosso prato seria fluorescente afinal. Peraí, mas não é para ser um que conhecimento? Então, pessoal, na verdade, esse vídeo vai ser sim um que conhecimento. A questão é que esse vídeo é dividido em duas partes. A parte teórica e a parte prática. Então, esse vai ser a parte teórica com o que conhecimento. O videozinho ficou um pouquinho longo assim, mais do esperado, por isso deve ser dividido em duas partes. Perdão, mas o conteúdo tá muito bom. Então, aproveitem bastante essa parte 1 para quando chegarem na parte 2 vocês entenderem tudo o que está acontecendo e poderem fazer uma receita que, ó, vai estar incrível. Então, chega de demoras, chega de cortes e vamos de fato começar com o nosso que conhecimento. A fluorescência, ou popularmente conhecida como efeito neon, não brilha exatamente no escuro total como muitos dizem. Ela precisa de uma ajudinha para que o seu fenômeno possa acontecer. E essa ajudinha geralmente é a luz negra. Tá, mas o que é essa luz? Bom, a luz negra é basicamente uma luz fluorescente, que nem nessas lâmpadas que a gente utiliza em casa de cor branca. A única diferença é que ao invés de ela ter esse pigmento branco, ela é pigmentada com a cor preta. E por que então é necessário uma lâmpada fluorescente de cor preta, mas não de cor branca? Então, o pigmento preto, ele absorve a maioria das ondas de luz do espectro de cores visíveis, visto que o preto é basicamente o resultado dessas cores absorvidas juntas. Com isso, a luz negra reflete majoritariamente a luz ultravioleta, que é invisível aos nossos olhos. E é justamente com a luz ultravioleta que alguns compostos conseguem absorver essa luz invisível e emitir cores que podemos enxergar, resultando nesse fenômeno incrível de algo que brilha em um ambiente praticamente escuro. Então, vamos ver agora a parte teórica para que vocês possam entender tudo direitinho. Primeiro, temos que entender a base de estudos que dá origem ao que chamamos de fluorescência. E essa base é a luminescência. Bom, a luminescência é um fenômeno no qual uma substância absorve energia de alguma fonte e, após ser excitada, ela emite essa energia recebida em forma de luz visível. Esse fenômeno pode ser melhor explicado com o modelo atômico de Bohr. Vamos dar uma olhada? O modelo atômico de Bohr, criado por Niels Bohr em 1913, propõe que todos os elétrons da eletrosfera de um átomo estejam separados em orbitais, organizados ao redor do núcleo por 7 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P e Q, ou níveis de energia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cada camada possui uma energia diferente, sendo que quanto mais longe do núcleo, maior será a sua energia. E é válido ressaltar que cada átomo vai ter um número de camadas eletrônicas específicas, assim como a quantidade total de elétrons, o que proporciona uma grande variedade de representações desse modelo. Nessa teoria, Bohr também propõe que o elétron, partícula elementar de um átomo com carga negativa, pode sofrer excitação por alguma radiação, o que acabaria elevando sua energia e fazendo com que o mesmo passasse do seu estado fundamental, o estável, para uma camada mais energética, que é o estado excitado. E quando o elétron retornasse para seu estado fundamental, liberaria seu excesso de energia recebida em forma de luz no ambiente. Agora já entendemos a base do brilho da luminescência. Só falta entendermos as possíveis fontes de radiação para que essa excitação dos elétrons ocorra. Para isso, vamos ver alguns subtipos de luminescência que podem ser observados. Primeiro, a eletroluminescência, que é quando a excitação dos elétrons é feita por corrente ou campo elétrico. Um exemplo desse fenômeno são os LEDs.
Segundo, a bioluminescência, que é quando a excitação dos elétrons é feita pelo próprio organismo e seu metabolismo. Podemos observar este fenômeno pelos vagalumes e em alguns fungos e plânctons bioluminescentes. Terceiro, a triboluminescência, que é quando a excitação dos elétrons é feita por choque mecânico. É possível observar este fenômeno ao martelar um cristal de açúcar ou uma bala de menta. Até mesmo ao desenrolar uma fita adesiva é possível observar essa luminescência. Quarto, a quimioluminescência, que é quando a excitação dos elétrons é feita por reação química, bem visível com aquelas pulseiras luminescentes usadas em festas ou até mesmo na detecção de sangue em cenas de crime. Quinto, a fotoluminescência, que é quando a excitação dos elétrons é feita por intermédio da luz. Um exemplo será a nossa comida, que faremos brilhar no escuro. Como anteriormente eu citei que precisaríamos de uma ajudinha da luz negra para fazer nossa comida fluorescente brilhar, ficou óbvio que a fluorescência se encaixa justamente na fotoluminescência. A fotoluminescência, como eu disse brevemente, consiste quando essa radiação é proveniente de alguma fonte de luz. Porém, ela pode seguir em dois caminhos diferentes de emissão de energia e que são extremamente confundidos entre si, que são a fluorescência e a fosforescência. Então, vamos entender de uma vez por todas o que cada uma é de verdade. A fluorescência consiste na absorção de luz e na sua emissão ao ambiente de forma imediata. Uma vez que a fonte de energia é cessada, a emissão de luz também termina. E é um processo tão rápido que nem ocorre por segundo, e sim por nanosegundo. Se você não tiver noção, 1 nanosegundo equivale a 10 elevados a menos 9 segundos, o que seria 0,000000001 segundo. E geralmente o processo da fluorescência leva em torno desse tempo mesmo, e chega a ser até mais rápido do que o próprio The Flash. Bons exemplos de fluorescência são a dentina, que é um tecido conjuntivo avascular mineralizado que encontramos nos nossos dentes, a fluoresceína, que é uma solução utilizada para achar vazamentos em instalações hidráulicas, por exemplo, e corantes com fluoróforos, que são compostos naturais ou sintéticos fluorescentes. Enquanto isso, a fosforescência consiste na absorção de luz e na sua emissão ao ambiente de forma lenta. Isso pois, uma vez que a fonte de energia é cessada, a emissão de luz ainda continua. Seu processo pode durar de 10 elevados a menos 3 a 1 segundo, ou minuto, ou hora, quem sabe. O tempo decorrido em qualquer processo vai depender bastante do átomo que estivermos trabalhando. Por isso que não é possível dar um tempo exato, visto que o mesmo é bastante variado. Bons exemplos de fosforescência são o aluminato de estrôncio e o sulfeto de zinco, que são compostos que podemos encontrar em sinalizações de emergência, em adesivos de parede luminescentes e em algumas estatuetas ou bonecos específicos. Entendemos o porquê é errado dizer que a fluorescência brilha no escuro total, porque se ela não tiver sua fonte luminosa ativada, ela fica impossibilitada de fazer sua mágica, o que é um oposto da fluorescência, que mesmo após desativarmos sua fonte luminosa, ela possui a capacidade de continuar brilhando, mesmo que no escuro total. Mas o que leva um processo a ser mais demorado que o outro? O que faz eles serem tão parecidos, mas tão diferentes ao mesmo tempo? Bom, para respondermos todas essas perguntas, devemos entender como funciona esse processo de absorção e emissão de luz de um átomo. O processo pode ser observado pelo diagrama de Jablonski, que é um diagrama esquemático sobre as transições eletrônicas possíveis de um átomo. Nesse diagrama, os estados que podemos encontrar são o estado fundamental,
o S0 e variados estados excitados, que vão de S1 a Sn ou T1 a Tn. Dentro de cada estado existem níveis vibracionais, de V0 a Vn, que se referem à vibração, à energia cinética do átomo em questão. Então, só para reforçar, o número de estados excitados e níveis vibracionais são diferentes para cada átomo. O que diferencia a fluorescência e a fosforescência é a direção que seus spins se encontram no momento da transição eletrônica do estado excitado para o estado fundamental. Spin é uma propriedade intrínseca de partículas subatômicas, como o fóton e o elétron, por exemplo. E por ser uma grandeza vetorial, apresenta sentido, direção e módulo. E o spin eletrônico pode assumir dois valores possíveis: o módulo positivo, mais 1/2, ou negativo, menos 1/2, os quais são representados através de setas para cima ou para baixo, respectivamente. Quando tivermos uma dupla de elétrons e um deles for excitado, se ele saltar para o estado excitado e permanecer com o mesmo spin de antes, chamamos de excitação singleto, que é o que ocorre na fluorescência, excitação sem mudança no spin. Agora, quando esse elétron salta para o estado excitado e acaba mudando seu spin, dizemos que é excitação tripleto, que é o que ocorre na fosforescência, excitação com mudança de spin. Em ambos os processos da fotoluminescência, os elétrons vão absorver energia em forma de luz e saltar para seu estado excitado, de S1 a Sn, e ficar em seu nível vibracional correspondente, de V0 a Vn. Dentro dos estados excitados, os elétrons que se encontram em níveis vibracionais maiores vão perdendo uma parte dessa energia recebida para o ambiente. Isso porque eles precisam liberar essa energia extra de alguma forma. Então, ocorre uma perda de energia não radioativa chamada de relaxamento vibracional, levando os elétrons ao nível vibracional de menor energia, o V0. Além disso, se os elétrons se encontram em estados excitados maiores do que S1, eles também perderão energia para fazer sua passagem de um estado de energia maior para um de menor, até chegar ao S1, que é o estado menos energético. Esse processo é chamado de conversão interna. Isso é possível pois existem alguns níveis vibracionais de dois estados excitados diferentes que são congruentes, fazendo com que o elétron consiga fazer essa passagem. E, enfim, uma vez chegado ao S1, também ocorre o relaxamento vibracional para que os elétrons se encaminhem para o V0. Então, resumidamente, ocorre de tudo que é processo só para liberar a energia excedente do átomo e retorná-lo ao seu estado fundamental. Agora, finalmente chegamos na parte que difere fluorescência da fosforescência. Quando chegamos no S1, teremos dois caminhos possíveis para o elétron voltar ao seu estado fundamental. Um deles consiste na perda de energia excedente que sobrou no S1, porque mesmo tendo gasto bastante energia nos processos anteriores, ainda resta uma parcela. Este salto do S1 para o S0 se dará pela emissão de fótons, em luz visível para a gente. E esse fenômeno será a fluorescência. O processo é rápido, pois não tem um impedimento. Todas as transições são possíveis. Já pelo outro caminho, quando os elétrons chegam no estado excitado de S1, alguns níveis vibracionais do S1 vão ter uma congruência com níveis vibracionais do estado excitado tripleto, o T1. Essa transição do elétron para um estado excitado de spin diferente é chamada de cruzamento intersistema. Então, ocorre a passagem do elétron de S1 para T1 e seu relaxamento até o V0. O spin do elétron é alterado, ficando na direção oposta do que ele deveria ser. Desta forma,
A transição de T1 a S0, que é uma transição denominada proibida, acaba formando um estado metaestável próximo ao V0, o que faz com que o elétron demore mais para voltar ao seu estado fundamental, fazendo com que pareça que a energia fique guardada e que fosse liberada aos poucos por um tempo, mesmo após a radiação ser cessada. E é por isso que a fluorescência é rápida e brilha somente quando há o estímulo, enquanto a fosforescência é lenta e pode brilhar no escuro total. Além disso, também temos uma outra curiosidade relacionada à cor luminescente emitida, que pode acabar sendo uma cor diferente daquela absorvida. Cada cor tem seu comprimento de onda, e isso implica na sua quantidade de energia, que é inversamente proporcional. A luz ultravioleta possui uma radiação bem alta e um comprimento de onda mais baixo. Com isso, quando os compostos fluorescentes absorvem-na, eles não emitem luz necessariamente na mesma intensidade. Isso se dá pelo fato dos elétrons voltarem para o seu estado fundamental, o S0, mas não voltarem para o estado vibracional fundamental, que seria o V0, indo então para um nível vibracional excitado por conta do pequeno excesso de energia que ele tenha. Por causa dessa variação, os elétrons acabam emitindo luz com energia menor e comprimento de onda maior daquela que foi absorvida, transmitindo luz visível na emissão, resultando nas diferentes cores que podemos observar sob a luz negra. E no final, os elétrons em seus níveis vibracionais excitados vão sofrer relaxamento vibracional, até chegar no estado vibracional fundamental, que é o de menor energia. Quanto conteúdo, né? Mas agora vocês podem ficar tranquilos, que acredito que vocês estão agora safos de tudo sobre fluorescência e fosforescência, e podemos agora partir para a nossa receita.